Fala pessoal, então isso daqui é o nosso vídeo aqui sobre energias renováveis, aula de geografia. A gente vai falar um pouquinho então sobre energias renováveis, notadamente energia solar e eólica, talvez um pouco de fusão nuclear se der tempo. Essa figura aqui é uma foto de uma offshore wind farm, né, como a gente costuma dizer. Que seria um parque eólico no oceano, em no mar, em mar aberto. Esse parque eu não me lembro o nome, mas fica na costa da Dinamarca, né? E é uma das grandes promessas aí da energia renovável, notadamente no caso da energia eólica, você poder produzir energia na área do oceano, porque imagine que você tem aí, os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra, né? Acho que são mais de 370 milhões de quilômetros quadrados. Então imagine, sabe, se você aproveitar 0,1% dessa área e ocupar com aerogeradores como esse que a gente está vendo na foto, é um potencial gigantesco, praticamente inesgotável de energia eólica, né? Então vamos lá, começando a apresentação, a gente vai falar aqui sobre as principais fontes antrópicas de emissão de CO2, para começar a nossa aula. E como a gente sabe, as principais fontes aí são o que? Queima de combustíveis fósseis, né? O carvão, o gás natural e o petróleo é a principal fonte de emissão, praticamente cerca de 90% talvez de todas as emissões antrópicas de CO2 vem de queima de combustível fóssil, né? Mas há também processos industriais importantes, caso, por exemplo, da produção de aço. Como a gente sabe, o ferro ele é encontrado na natureza na forma de minério de ferro, né? Que é um óxido de ferro. O mais comum é a hematita, que é um óxido de ferro 3, né? Tem essa fórmula química Fe2O3. E para você produzir o aço, você precisa então reduzir esse ferro, né? Ele está na forma oxidada, você precisa reduzir. E o agente redutor mais empregado, como a gente sabe, é o coque de petróleo, que é coque de carvão mineral. Às vezes de petróleo usam também, mas principalmente carvão mineral. E você tem então aqui essa reação, ela representa aqui o processo, né? O processo meio que global. Você primeiramente transforma o coque, que é composto basicamente de carbono, ele reage com o oxigênio do ar, formando monóxido de carbono, e esse monóxido, por fim, reduz o óxido de ferro, a ferro, que é o aço, né? E libera CO2. Esse processo, no final, no âmbito global, o coque né, de petróleo, o carvão, ele que começa na forma de C, termina na forma de CO2. Então a gente vê aqui Fe2O3, ele vai ser esse oxigênio que está aqui ligado ao ferro, ele vai terminar sendo liberado na atmosfera não é na forma de oxigênio, na forma de CO2. Então a produção de aço, ela intrinsecamente, a partir do minério, ela é intrínseca à própria reação química de produção do aço, a liberação de gás carbônico. Se você parar para pensar que a produção mundial de aço é da ordem de 1,5 bilhão de toneladas, você pode até fazer as contas aqui por cálculo estequiométrico, né, de química, a massa do ferro e a massa de CO2 que é liberado. Então você tem aí aproximadamente, você vai conseguir chegar num valor de quanto de CO2 é liberado por tonelada de ferro que é produzida, de aço, né? Você vai chegar em cálculos aproximados. O aço também não é 100% ferro, ele tem um pouquinho de carbono ali, é uma liga, mas você consegue ter números aproximados aqui. Um outro grande emissor de CO2, outro grande processo industrial moderno, que é um emissor fortíssimo, e tem uma grande contribuição importante para o aquecimento global, para a emissão, né, de CO2, é a produção de cimento. Por quê? O cimento, como vocês, não sei se vocês sabem,
mas ele é produzido a partir de uma matéria-prima bem conhecida que é o calcário. E como que o cimento é produzido? Você leva a um forno rotatório, que atinge temperaturas altíssimas, da ordem de 1200, acho que até 1700 graus, não me lembro exatamente. Uma mistura de calcário, principalmente. O calcário ele vai entrar aqui na composição entre 70% e 90%, dependendo das especificações do cimento que você está precisando. Né? O resto vai ser argila e tal, ou gesso, outros componentes. Mas majoritariamente é o calcário, que por sua vez é constituído majoritariamente do carbonato de cálcio. E esse calcário, ao ser aquecido nesse alto forno rotativo, nesse forno rotatório, ele vai produzir o clinker, né, que é a mistura básica, que depois de moído vai se transformar no cimento, como a gente conhece. Né? E o clinker, bom, na produção, com essa elevação de temperatura que ocorre dentro do interior do forno da cimenteira, o carbonato de cálcio contido no calcário, ele se transforma em óxido de cálcio e dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele também é um grande, é a nossa preocupação aqui. Ele é um gás estufa e, como vocês podem ver pela essa reação, por essa equação química, a produção de cimento, a produção de CO2 advinda da produção de cimento é uma coisa também intrínseca da própria reação química que gera o cimento, que é a decomposição do carbonato de cálcio. Então, quando você imagina que, por exemplo, que o cimento é um material produzido aí mundialmente, acho que cerca de 4 bilhões de toneladas em 2013, 2014, tem esses números, se você pesquisar na internet você encontra, da ordem de 4 bilhões de toneladas, né, você vê que aqui a gente tem uma emissão importante de CO2, né? Talvez cerca de 3 bilhões de toneladas só da produção de cimento. Então, talvez, né, fora a quantidade de energia que é necessária para que essa reação aconteça, né, da formação do cimento, que você precisa aquecer todas essas matérias-primas, como eu disse, num forno rotatório, a temperaturas elevadíssimas. Ou seja, você precisa usar combustível e normalmente é combustível fóssil, né? Seja carvão ou coque de petróleo, o que quer que a cimenteira esteja usando, ver além dessa emissão de CO2, uma emissão adicional pela fonte de energia que você precisa para alimentar o alto forno. Né? Um outro processo também importante, numa escala bem menor, óbvio, do que a produção de cimento, a produção de aço, mas também tem a sua pegadazinha de carbono, é a produção mundial de amônia e fertilizantes sintéticos. Né? Como vocês sabem, a amônia ela é produzida a partir do processo Haber-Bosch. Né? O processo Haber-Bosch que combina diretamente o nitrogênio do ar com o hidrogênio para produzir a amônia. A amônia, então, é utilizada principalmente posteriormente na fabricação de fertilizantes nitrogenados, sintéticos, né, como nitratos, enfim, nitrato de amônio, sulfato de amônio, e até mesmo a produção posterior do ácido nítrico, né, que é quem diretamente vai produzir os nitratos lá na frente. Então, enfim, para produzir a amônia, a gente precisa do nitrogênio, e como vocês estão vendo, precisa do hidrogênio. E de onde que vem esse hidrogênio? Bom, alguém poderia responder, vem da eletrólise da água. Seria uma fonte de hidrogênio. Né? Se você tem H2O, você divide aquilo ali e você obtém hidrogênio e oxigênio. Mas esse processo seria extremamente caro. Não é eficiente para se produzir hidrogênio dessa forma. Por eletrólise da água, o consumo de energia seria absurdo. Consumo de energia elétrica. Né? Então, a forma mais usual de obtenção do hidrogênio na indústria é a partir de hidrocarbonetos ou de uma fonte de carbono. Né? No caso, por exemplo, eu coloquei essa equação química que é a respeito da produção de hidrogênio do gás natural, que eu acho que hoje é a principal matéria-prima no mundo para a obtenção do hidrogênio. O gás natural, formado principalmente de metano, poderia ser outros hidrocarbonetos aqui também, eu coloquei o metano,
porque é o principal representante, ele é feito reagir com vapor d'água, né, a altas pressões, temperaturas, com uso de catalisadores e tudo mais, e produz então nessa reação o monóxido de carbono e o hidrogênio. Então, posteriormente, esse monóxido de carbono é feito reagir novamente com mais água, né, mais vapor d'água, alta pressão, temperatura, catalisadores e tudo mais, para produzir mais hidrogênio e liberando então, olha aqui, CO2. Então, dado que a produção de amônia, a produção mundial de amônia é da ordem de 200 milhões de toneladas, se você for fazer esses cálculos aqui bonitinhos, né, quanto que eu preciso de hidrogênio para produzir essas 200 milhões de toneladas de amônia, sabendo que o hidrogênio vem dessa reação aqui, então que no final esse carbono que é utilizado para gerar hidrogênio, no final do processo ele termina como CO2, que é liberado para a atmosfera. Então você também tem uma contribuição importante aqui do CO2 na produção de amônia e fertilizantes nitrogenados. Lembrando aí que 90% da amônia é utilizado para a produção de fertilizantes, da produção mundial de amônia tem como destino final a produção de fertilizantes, mas que não é apenas, não são apenas os fertilizantes que usam amônia como matéria-prima. Uma série de processos e de produtos que a gente usa no nosso dia a dia tem em algum momento na sua produção o uso de amônia como, como matéria-prima. Né? A amônia, por exemplo, é matéria-prima para a produção do ácido nítrico, né? E outros derivados, né, que, como eu coloquei aqui, tem aplicação importante, né? Não só na área de fertilizantes, mas também na produção de explosivos, corantes, medicamentos, uma série de produtos e matérias-primas que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, direto ou indiretamente, que tem aplicação industrial importante, que dependem da produção de amônia, que por sua vez depende da produção aí de hidrogênio, que tem como coproduto o nosso dióxido de carbono. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre... Bom, nessa aula eu falei principalmente aqui sobre processos industriais, né, de os processos importantes aqui que contribuem para a emissão de CO2. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre energia mesmo, né, propriamente dito. Produção de energia via termoelétricas, a carvão, a gás, e vamos fazer cálculos aqui um pouco mais detalhados sobre a emissão de CO2 de cada uma dessas fontes, né? Considerando a eficiência das termoelétricas, a quantidade de energia efetivamente contida nos combustíveis fósseis, né? No carvão, no gás, no petróleo, e vamos tentar fazer estimativas aí do impacto da geração de energia na emissão global de CO2, tá? Então é isso aí, vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.